Fala pessoal, tudo bom? Com a série Pesquisa Substantivo Coletivo, o Célia Helena Digital apresenta uma amostra de trabalhos produzidos tanto na graduação quanto na pós-graduação e no mestrado da escola. No Célia Helena, pesquisa é busca, indagação profunda e cuidadosa acerca da arte e da sociedade que nos empenhamos por construir dia a dia. No Célia, pesquisa também é criação, invento e engenhosidade. Pesquisamos arte com arte, através da arte. Pesquisa Substantivo Coletivo apresenta trabalhos de iniciação científica, de núcleos de pesquisa, trabalhos de conclusão de curso e projetos especiais. Fazemos isso produzindo as mais diversas materialidades, com suportes que vão do livro ao vídeo, do espetáculo à dissertação, sempre abertos ao que pode surgir de cada novo projeto. No Célia, pesquisamos a muitas mãos, em muitos espaços e de muitos modos. Para nós, pesquisar é substantivo coletivo. Olá, eu sou Marina Caron e tô aqui então para contar um pouquinho para vocês sobre a minha pesquisa no mestrado profissional aqui dentro da escola do Célia Helena. Essa pesquisa, ela se intitula Corpo Transborda e ela é composta por muitos fios. Então, o primeiro deles é a minha carreira como bailarina, dentro do Estúdio Nova Dança e da Companhia 8 Nova Dança, mais especialmente. Depois a minha formação como educadora somática na coordenação motora de Bézier, formação essa que eu fiz com a Lu Favoreto e o André Trindade. Depois esse mestrado foi orientado pela Sônia Machado de Azevedo, que me deu muita liberdade para essa escrita e que, portanto, foi responsável por um processo bonito, né, de escrita quase como uma dança. Então isso foi muito gostoso de fazer junto com ela. E esses anos todos de Célia Helena, né? Eu sou professora de expressão corporal na escola desde 2004 e venho pesquisando em sala de aula, em ensaios. Então tudo isso foi compondo o Corpo Transborda, que deu origem a esse livro, Corpo Transborda. E que é um livro para a gente pensar um pouco o que é corpo, afinal. E o que é expressão corporal para o artista da cena. Sempre é ancorada na ideia de que a expressão não vem desacompanhada do universo subjetivo. O que a gente faz quando se expressa é colocar nossas ações, discursos, pensamento, corpo, tudo junto no mundo. A nossa ação é uma maneira da gente também se conhecer. Muitas vezes é no outro que a gente se revela. É com o outro que a gente consegue entender um pouco mais quem a gente é. E isso é muito forte. Então eu digo aqui no livro também, corpo é relação, porque eu sou no outro e o outro é em mim. E no meio disso, eu também coloquei alguns sonhos meus nesse livro. Então, a gente encontra lá os sonhos. Optei por isso porque eu acredito que esse universo inconsciente, esse universo onírico, ele também amplia a nossa percepção da gente mesmo e traz aí uma composição de símbolos e de imagens muito interessantes. Então eu acredito também muito nesse corpo que transita entre a consciência e o inconsciente. Então isso foi uma coisa importante. Aí no livro a gente tem os desenhos da Macê, que foi nossa aluna. Deixa eu ver se eu mostro um aqui pra vocês, ó. Dá pra ver? Alguns desses desenhos ela foi fazendo durante o processo de aula mesmo.
Então, é importante dizer que essas experiências todas, elas foram vividas dentro do curso profissionalizante técnico, na faculdade, em seminários experimentais, na pós de corpo, e eu fui colhendo esse material. Aí a gente tem ainda, cartas, que eu chamo de cartas depoimento, ou depoimento imagens, né? Que chegam imagens como essa, linda, do Fábio Pazito. E eu imprimi essas cartas quase como um arco-íris, porque acredito mesmo que esse processo de autoconhecimento, de percepção de si, ele vai trazendo, aflorando, deixando transbordar uma subjetividade, uma poética muito particular de cada ser. Acho que é importante dizer que tudo isso parte desse trabalho da coordenação motora de Bézier, que tem principalmente a ideia do corpo como uma unidade psicomotora. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que psiquismo e motricidade são absolutamente integrados, indissociáveis, né? Então, para o trabalho de expressão corporal, não seria possível a gente trabalhar só a motricidade. A gente tem que fazer um trabalho muito profundo e entender o corpo como essa trama complexa que carrega a história vivida por cada um de nós, as nossas experiências, as nossas inscrições, como eu chamo lá no livro, e que desse caminho, dessas inscrições, dessa história vivida, é que a gente vai achar a necessidade expressiva, a urgência da expressão. E isso é o transbordamento. Então, eu digo aqui no meu livro, o verbo transbordar tomou força na minha pesquisa de corpo. Transbordar é deixar sair, derramar. É também ter em excesso, estar repleto, ou ainda estar possuído de um sentimento. Transbordar é o oposto de escassear, carecer, faltar, falecer. Então, todo o caminho de trabalhar a estrutura e o olhar interno do corpo é para que a gente possa se reconhecer e daí se encorajar para o transbordamento. O trabalho da Bézier, ele é um trabalho, um convite para a gente olhar o osso, o sistema esquelético, e também entender que o movimento, a musculatura, escava a forma do osso e vai deixando cada um de nós com uma arquitetura própria. E isso contribui muito para que cada artista possa assinar a sua obra, né? Mais e mais se colocar poeticamente, com liberdade. Por exemplo, o conceito de porosidade, que eu escrevo assim, olha, porosidade é o que tem poros, o que está repleto de furos, perfurado. Pense em um lugar arejado, ventilado ou em algo esponjoso que absorve líquidos com facilidade. Sempre me lembro dos ossos porosos. Lembro da primeira vez que vi um osso humano cheio de espaços de ar e de líquidos. Nós nos acostumamos a ver ossos de resina. Temos essa imagem de ossos empilhados e sem maciez, ou a imagem papel dos livros de anatomia. Temos ainda uma sensação enraizada de líquidos e sangue como algo que se refere a doenças, a machucados, percepções deturpadas de pensamentos fragmentados. É possível experimentar novamente as sensações, recolocá-las na percepção de maneira integrada. Se perceber poroso é assumir uma natureza composta de estrutura sólida e espaços vazios, espaços líquidos, espaços moles. E é exatamente isso que nos permite o movimento e a transformação. Então se trata muito desse trabalho, do que está dentro, do que está fora, do que é inconsciente, do que é consciente, do que eu preciso guardar para mim, do que eu posso expor. E aí eu acho que tem um ponto ali do livro e do meu pensamento que realmente me interessa, que é a relação entre a liberdade e a obediência, o medo e o desejo, né? E de como
a gente vai nesse processo de autoconhecimento, de escavação de si mesmo, de aceitação da própria história, a gente vai se encorajando para ser o que a gente realmente é. E aí eu não podia fazer um livro sem movimento, então eu convidei, além da Macê, que fez a capa e que fez os desenhos de dentro, convidei Marcele e Matheus para dançarem e experimentarem no corpo, e a gente colocou aqui um QR Code. Então o leitor tem essa condição de ir assistindo enquanto lê, né? E a minha ideia era exatamente essa, é que além das palavras também se tivesse a sensação do movimento, né? Lembrando que o observador, ele é convidado a estar em experiência com quem está experimentando. E aí queria dar uma notícia linda em primeira mão, que esse livro vai ser publicado pela editora Sumos, aí no primeiro semestre de 2022. Então, logo mais você vai poder ter o livro na mão. E eu espero mesmo que esse trabalho gere muita pesquisa, muita investigação, muito movimento. Dizer também que essa pesquisa na prática, em sala de aula, em ensaio, em exercício cênico, tem me trazido muita alegria, muita alegria. Eu tenho alunos de muitos anos que ainda me trazem retornos muito intensos e muito comoventes sobre o processo vivido em aula, e também muita alegria de poder ter deixado isso registrado e agora podendo estar aí na mão de vocês e de mais gente, né, de pessoas interessadas pelo corpo, pelo autoconhecimento e por uma ação mais sensível no mundo, né? Então eu acredito muito nisso, que a gente sabendo mais da gente mesmo também tem uma condição de se relacionar de uma forma mais sensível, mais profunda com o outro. É isso. Acompanhe a nossa programação todas as quintas-feiras, a cada 15 dias, no canal do Ser Helena Digital.